As invasões de propriedades seguem com um problema grave no campo. Uma milícia armada na Bahia representa uma ameaça que coloca organizações protetoras em alerta. Hoje vamos falar mais sobre o que está ocorrendo no extremo sul da Bahia e as consequências disso tudo que não passa de um crime. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Anderson Scardoelli, editor assistente da revista Oeste. É sempre um prazer recebê-lo aqui, Anderson. Prazer é meu sempre convidado, faço questão de marcar presença e até também é uma forma direta de conversar com os amigos que acompanham a Força do Agro e que são os nossos verdadeiros patrões. É isso aí, Anderson, e vamos entrevistar aqui, né, nosso convidado, Matheus Bonfim, que é presidente da Agronex. Matheus, seja bem-vindo. Olá, Joyce, Anderson, prazer estar com vocês. Muito obrigado aí pelo espaço para a gente falar de um tema tão sensível que tem prejudicado os produtores rurais aqui do extremo sul da Bahia. E o brasileiro precisa saber o que está acontecendo no extremo sul da Bahia. Milícia armada ameaça incendiar propriedades agrícolas. A fazenda em Baçuaba foi invadida com o uso de armamento pesado. O que está acontecendo aí, Matheus? São várias milícias, uma milícia e o pior de tudo, a gente sabe que o governo é conivente com esses crimes, né? Então, aqui na região é o crime organizado infiltrado dentro das aldeias indígenas, se aproveitando da bandeira indigenista para invadir e roubar propriedades aqui. Ou seja, né, Anderson, você vê bandeira indigenista. Indígena fake. Exatamente, indígena de mentirinha, né? E até nesse sentido, Matheus, como que tem sido o trabalho de vocês, produtores rurais, para combater esses grupos criminosos que estão aí invadindo aldeias, né? Já para falar a palavra invasão, estão invadindo aldeias para cooptar esses indígenas fakes para, no fim da ponta ali, prejudicar os produtores rurais, prejudicar ali as grandes e pequenas propriedades rurais. Como que tem sido esse trabalho de combate, de enfrentamento? Então, nós como entidade nos organizamos, né, desde que começou uma leva de invasão, uma onda de invasão. Então, nós nos posicionamos juridicamente, politicamente e midiaticamente, né, que são as formas legais que a gente tem de combater essas invasões. Agora, o grande problema é que existe uma coisa chamada autodeclaração, vocês devem saber. Então, as pessoas se autodeclaram indígenas, né, como é o caso do Cacique Binho aqui, um bem famoso, um cara que nunca foi indígena na vida, ele se autodeclarou, invadiu propriedade e declarou que aquilo é uma aldeia, e agora ele é cacique, né? Então, a legislação ela deixa certas brechas quando o assunto é essa questão indígena, bandeira indígena. Então, isso é um grande problema. E o nosso maior problema é a omissão do Estado, né? Então, o Estado ele assiste a tudo isso e, mais do que ser omisso, ele tem proibido as forças policiais de agirem, que é o que nós vamos falar com mais profundidade aqui durante a entrevista. E aí o governo omisso, né, e pelo contrário, apoiando, né, o produtor rural é tratado como bandido e o vilão aí, de fato, o indígena fake é tratado como herói. Invasão já é crime, quais outros delitos estão sendo cometidos por tipo esse cacique e tantos outros aí autodeclarados que estão formando milícia? Então, falando, por exemplo, da última invasão que foi lá na Peruvaz, em Baçuaba, né, no Prado, quando a gente chegou na porteira, nós fomos recebidos a tiro. É Ricardo! Tá metendo bala! Quem tá atirando é Ricardo! Tá tudo armado! Bandido! Tá filmado! Seu bandido! Mais outro aí, pô! Bandido! Vagabundo! E pasme, a pessoa que atirou na gente é um ex-secretário de Assuntos Indígenas da cidade de Prado, e o atual secretário de Assuntos Indígenas também estava dentro dessa invasão, nos ameaçando o tempo todo, tentando nos agredir.
né? A Força Nacional, ao chegar, ela constata que nós estávamos ali desarmados, pacificamente. Em seguida, o grupo invasor nos cerca e deram uma paulada em um produtor na frente da Força Nacional, atiraram 2 flechas em nós, nos ameaçavam o tempo todo, e o tenente que estava à frente ali, ele veio conversar com a gente, não, que vocês não podem vir aqui, que vocês têm que procurar justiça. E aí eu indaguei para ele, eu falei, cara, por que vocês, no dia da invasão, não falaram isso para esses supostos indígenas? Por que vocês não vieram aqui e falaram para eles, se vocês querem demarcar uma terra, se vocês querem que essa terra se torne área indígena, procure a justiça, né? Isso é papel da FUNAI, junto aos órgãos competentes, mas vocês não podem invadir. E aí, simplesmente não tem resposta, né? O que ele fala é que cumpre determinação dos superiores. Quer dizer, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Os superiores, quando é invasão, a ordem é vai lá e não faça nada. Agora, quando é um produtor tentando dialogar, tentando reaver a sua propriedade, mesmo que de forma pacífica, esse daí é coibido pelo Estado, embora esse Estado não tenha documento, não tenha legalidade e ordem judicial nenhuma para fazer isso contra os produtores. O Anderson, e esses crimes vêm ocorrendo desde 2022 e essas milícias estão fortemente armadas. Aí quando chega uma força aí, quando chega a polícia, escondem as armas, só que continuam as ameaças com arma branca. Sim. E além dessa questão do armamento, né, Matheus, você comentou de se organizar politicamente. A gente sabe que aí na Bahia o PT governa de forma ininterrupta desde 2007. Quando o Jacques Wagner, em 2006, foi eleito, depois reeleito, depois fez o sucessor Rui Costa, 2 mandatos de Jacques Wagner, 2 mandatos de Rui Costa e agora o mandato de Jerônimo Rodrigues, todos do PT. Justamente nessa questão, você enquanto presidente da Agronex, como tem sido essa organização política quando a gente sabe que o PT, isso é público, não é uma acusação, o PT de fato é alinhado a grupos invasores de terra, inclusive o principal aí, o MST, inclusive tem representante no Conselhão, né, o conselho criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, em termos políticos, como que tem sido essa organização para, dentro do campo político, enfrentar os invasores de terra e, sobretudo, o PT, que governa aí há quase 20 anos a Bahia? Como você disse, aqui na Bahia nós não temos respaldo algum, né? O PT há quase 20 anos, então a única forma que a gente tem de pressionar politicamente é em Brasília, no Congresso Nacional. Então nós sempre estamos lá movimentando na Câmara e no Senado, o que também está bem difícil por conta dessas tensões macro, né, a nível Brasil aí, com os Estados Unidos. Então isso daí retardou algumas ações que nós tínhamos lá. A gente espera que a gente consiga retomar isso nos próximos dias, mas infelizmente a gente tem que ficar recorrendo, Anderson e Joyce, a parlamentares de outros estados, né? Nós chegamos a fazer algumas ações aqui com parlamentares de direita da Bahia, com deputado federal, com deputado estadual, fizemos audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia, mas infelizmente os nossos políticos não estão tendo um poder de articulação muito bom para avançar na resolução, né? Infelizmente, a gente esbarra também na questão do judiciário. O judiciário tem assistido a tudo isso e também tem sido irresponsável. Quer dizer, se nós temos um governador que não tem postura, que não obedece às leis, e que dá ordens ilegais à sua polícia, na nossa visão, o Poder Judiciário teria que intervir, né? Mas, infelizmente, isso também não vem acontecendo. Então, a maneira que nos resta, a arma mais forte, é essa aqui agora, em espaços como o de vocês, que tem visibilidade, para a gente realmente pressionar o poder público para que tenha uma ação. Nesses 3 anos, nós não tivemos ação alguma, nem do governador, nem do presidente e nem do Poder Judiciário.
a gente está simplesmente resistindo e sobrevivendo. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Ô, Matheus, você disse que não estão podendo contar com o apoio de parlamentares do Estado. Tem parlamentares de outros estados ajudando vocês? Pode citar o nome aqui se tiver. Vamos dar o nome aqui de quem está ajudando, quem é a favor do que é certo. Não é que não tenha parlamentar na Bahia ajudando. Até talvez tentam e tudo mais. Mas eu não sei se por falta de capacidade de articulação ou força mesmo, infelizmente a gente não conseguiu avançar em muita coisa. Mas no final de 2024 nós fomos a Brasília diretamente na presidência da Comissão de Agricultura, na época era o deputado Evair de Mello, e ele aceitou o nosso requerimento de audiência pública. Virou o ano, o Rodolfo Nogueira assumiu a presidência e tornou a aceitar também, né, e aconteceu no final de maio. A Tereza Cristina se colocou à disposição, né, juntamente também com alguns outros parlamentares, depois de ver a gravidade do que a gente vive aqui. Mas a gente, como Bahia, você tem noção, todos os senadores baianos são de esquerda, né? Então, realmente a gente entende que os parlamentares de direita aqui, até os que tentam fazer alguma coisa, infelizmente, não têm o poder de articulação suficiente. Então, por isso que nós recorremos diretamente à presidência da Comissão de Agricultura. E, Matheus, agora saindo um pouco desse âmbito político, pegando novamente um gancho que você comentou aí, que uma dessas ações que você esteve à frente foi recebido a balas e a flechadas pelos, como a Joyce definiu, os indígenas fake. Você já recebeu ameaças, inclusive de morte? Você sabe se outros produtores rurais daí do extremo sul baiano também receberam ameaças? Como que é lidar com essas ameaças? E se você já pensou em desistir? Se você sabe histórias de produtores rurais que desistiram do campo e aí mudam de atividade, vão para a cidade com esse temor aí de ser invadido, de ser baleado, de ser até mesmo assassinado por, mais do que uma milícia que invade terras, por facções criminosas, como você relatou. Pensar em desistir não foi uma e nem duas vezes, foram várias vezes que eu já pensei em desistir. É uma luta árdua, a gente às vezes se sente como enxugando gelo, né, como eu disse, porque não tem a resposta do judiciário e dos órgãos competentes. Ameaças diversas ao longo desses anos, inclusive na última semana eu estava com um delegado aqui entregando mais algumas provas para ele, né, fazendo boletim de ocorrência e tudo mais. E a fazenda em Baçoaba, a fazenda Peruvás, ela é um exemplo de um produtor que desistiu do campo, né? Ela foi adquirida faz 2 meses e o proprietário anterior vendeu justamente porque não estava aguentando a pressão, né? Estava com medo, muitas ameaças chegando para ele, né? Muitas informações que ele seria invadido. Então, ele vendeu, desistiu do campo, justamente por medo desse grupo criminoso que está atuando aqui. Ô, Matheus, nessa situação é até difícil, né? Bom, difícil não. Vocês conseguem diferenciar a comunidade de indígenas legítimos aí, desses criminosos que usam essa identidade como fachada? Eu tenho muitos amigos indígenas, né? Eu sou nascido e criado aqui, minha família está aqui desde o meu tataravô. Então a gente conhece bastante indígenas, vários deles trabalharam com meus avós, trabalharam na nossa propriedade. Os verdadeiros indígenas honestos, eles são contra essas invasões.
Agora, eles não se expõem porque eles têm medo, né, das facções, dos criminosos que estão dentro dessas áreas. Eu já recebi vários conselhos, inclusive, deles, falando: Matheus, vai com cuidado, esses caras são bandidos, né? A gente não se expõe, fica quieto, porque eles matam mesmo. Então, a comunidade tradicional e indígena, ela até mesmo quer as demarcações, né? Ela quer que realmente tenha essas terras homologadas, mas elas são contra esses crimes, elas são contra esses que se utilizam dessa ideia da luta por terras para vir com armas, né, para agredir produtores, para roubar fazendas, roubar propriedades e roubar aquilo que lá está plantado, né? A gente vai falar em seguida dos prejuízos que os produtores estão tendo ao longo desses anos aqui. Você vê, né, Anderson? O Matheus é a 5ª geração de produtores. Os indígenas, de bem, eles querem trabalhar, querem produzir, não querem ajudar, mas não querem se envolver exatamente, sim, porque, né? Tem um medo. Além do MST, que já é uma massa de manobra, até índio falso a esquerda produz, né? Tá usando, exato. E até nesse ponto que você comentou, Matheus, de falar dos prejuízos, você comentou de um colega, um produtor rural, que se viu obrigado a vender a propriedade rural que mantinha. Você deu o gancho aí mesmo. Quais têm sido os prejuízos gerais? Porque são prejuízos, imagino eu, você pode confirmar ou não, que afetam inclusive a saúde, né? Porque imagina a cabeça, o processo mental de alguém que está ali sob risco de vida, sob ameaças de facções criminosas. Falar em questões psicológicas, a gente ficaria aqui a manhã inteira. Eu tenho amigos que estão depressivos, tomando remédio controlado, né? Isso daí não tem nem como negar. Agora, os prejuízos econômicos, você imagine que são mais de 80 propriedades invadidas de 2022 para cá. A gente estima que os prejuízos anuais das colheitas e das produções que não estão podendo ser colhidas, né, por quem plantou, por quem investiu, varia aí entre 100 a 200 milhões de prejuízos por ano, né? E o patrimônio é um prejuízo aí que já deve estar beirando a 1 bilhão de prejuízo. Existe uma propriedade recente agora que ela vale 10 milhões e que uma pessoa ofertou 2 milhões para o proprietário, e aí ele falou: é melhor você pegar esses 2 milhões do que perder tudo. Então, a desvalorização patrimonial absurda, né, gigante, tendo ofertas aí de 20% do valor real da propriedade, e as colheitas, as produções, sejam elas de leite, carne, café, pimenta do reino, dentre outras culturas que tem nessas propriedades, eucalipto também, tudo isso está sendo colhido pelos invasores e vendido a preço de banana, porque inclusive um cacique de uma região próxima aqui, ele fez um vídeo e denunciou publicamente com uma ONG chamada Conafé. Ela financia a invasão e exige do cacique a metade do que se produz na propriedade. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto
e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece. Não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Ô, Matheus, você falou aqui, né, que é até difícil tomar alguma providência jurídica porque as autoridades são coniventes. Tem alguma investigação em andamento? Você falou que levou umas provas, umas denúncias aí para o delegado. Diante de toda essa dificuldade, ainda existe alguma coisa em andamento? Então, de vez em quando existe alguma ação, como, por exemplo, um mês atrás, o presidente do Conselho de Caciques do território de Barra Velha foi preso em flagrante pela Força Nacional, portando armas, né, um arsenal de armas e munições. Na mesma semana, a Força Nacional apreendeu outro grupo de indígenas com uma quantidade de armas também, porém, esse grupo, essa viatura foi cercada por um grupo de indígenas e não permitiu que esses criminosos fossem conduzidos. E a Força Nacional liberou esses criminosos, mesmo que foram pegos em flagrante, levou as armas e soltou os criminosos. Então, existem investigações da Polícia Federal, da própria Polícia Civil, mas a gente fica sempre naquela incerteza. A gente não sabe se alguém vai ser preso, se não vai. Se preso, se realmente vai ficar na prisão. Houve uma operação em março aqui que apreendeu mais de 20 criminosos dentro de área invadida, com armamento pesado, inclusive fuzil 762, que é um armamento de guerra, né, uma arma super restrita, e todos que foram presos nessa operação já estão soltos. Então, às vezes tem investigação, mas infelizmente, como eu disse, o nosso poder judiciário também não tem ajudado em nada. Que país é esse? 8 de janeiro, tanta gente inocente, pessoas que nem estiveram em Brasília. Condenações estão a 17 presas. Anos de prisão. Exatamente, ali está comprovado crime, é bandido, é criminoso e está solto. Está solto e sem um reforço nem da Força Nacional, né? Que é essa história aí que o Matheus relatou, né, Joyce, de prenderam o cacique, mas aí um grupo de indígenas reclamou, abriram a viatura e deixou o cara sair livremente, né? E acabou por aí mesmo, né, Matheus? Esse caso foi o segundo grupo que foi preso. Sim. Terra sem lei. E provavelmente o impacto desses acontecimentos aí para o agro no extremo sul da Bahia é gigantesco, porque como que o produtor que já trabalha com uma empresa a céu aberto, que depende do sol, da chuva, do frio, da seca, da água, já tem todos aqueles problemas, aquele investimento que ele faz, não sabe se ele vai colher aquilo que plantou. Ainda tem que lidar com a ação desses marginais. Com certeza todo o agro está impactado aí na região, né? O clima de medo e de desânimo é gigante. Como eu acabei de relatar, né, o antigo proprietário da Fazenda Pelo Vaz, lá em Baçoaba, faz 2 meses que vendeu, não aguentou a pressão, né? Você precisa ver o luxo que é essa propriedade. Ela tem uma grande parte que vai até a beira da praia. Então, é uma propriedade que, em situações normais, o proprietário nunca ia vender um lugar daquele. Né? Além de ser uma propriedade de pecuária, também você tinha o lazer, né? Então, um lugar que junta o trabalho e o lazer ao mesmo tempo. O cara nunca iria vender uma propriedade daquela, mas o medo fez o cara desistir de toda uma história de vida. O Matheus, terra sem lei, governo do PT conivente, como restaurar a ordem e segurança aí na região e evitar novas invasões diante disso tudo?
Eu tenho dito que nós precisamos trabalhar para que no ano que vem a gente tire esse governo do PT aqui na Bahia, né? Se a gente conseguir um governo federal alinhado aos princípios e valores legais que restaurem a ordem desse país, já vai melhorar bastante. Mas realmente para resolver 100%, nós estamos trabalhando, nos dedicando para que no ano que vem o PT não seja eleito. Pois quando o governo Bolsonaro enviou a Força Nacional, na época aqui, por uns problemas que tiveram no assentamento do MST, o governo do PT entrou com ação no STF pedindo a retirada da Força Nacional e o STF aceitou o pedido do PT. Então, vocês vejam a importância, né, de um governo alinhado aos valores do trabalho, da honestidade, daquilo que a gente precisa realmente para ter um Brasil sólido, né? Política não é brincadeira e isso que a gente tem levado aqui de informação para a população da Bahia, né? A força está com o povo, com a população, né, Anderson? E as pessoas têm que entender o poder que tem. Sim, e justamente o que a Joyce comentou aqui, né, Matheus, da força estar com o povo, você comentou desse trabalho de, né, pegando suas palavras, de alguma forma tirar o PT do poder aí na Bahia, né? Repetindo aí quase 20 anos de governos ininterruptos de petistas na Bahia. Como que tem esse trabalho não só com os políticos locais, sejam aí do extremo sul da Bahia, mas também no nível estadual, em todo o estado baiano, e como que tem sido a conversa também com as pessoas, porque para tirar um partido do poder, ele tem que ter menos votos que os oponentes. Como que tem sido essa conversa de mostrar para o povo, para a população, que o PT, no fim das contas, tem prejudicado não só os produtores rurais, como toda a população baiana? Então, quando nós iniciamos esse trabalho de diálogo com a população, lá no início ainda das invasões, eu me lembro que nos primeiros vídeos que a gente postava, a cada 100 comentários, 95 era descendo a bicuda na gente, né? As críticas eram totalmente a favor dos invasores e contra o agro. Depois desses 3 anos de diálogo, de mostrando a realidade para a população, é o contrário. Aqui no extremo sul da Bahia, todos os veículos de comunicação, tanto os nossos, de entidades e revistas de notícia, quando publicam alguma coisa relacionada à invasão de propriedade, agora o efeito é o inverso. 95% dos comentários são a favor da propriedade privada, a favor do agronegócio que produz, que gera emprego, e contra invasões. Então, pelo menos no extremo sul, onde eu atuo diretamente, a gente tem conseguido realmente levar essa informação para a população e o povo aqui tem entendido o mal que é o PT para o estado da Bahia. A gente acredita que na nossa região nós vamos conseguir realmente ter uma quantidade muito superior de votos contra o PT. A população tem que entender, né, que o PT ele não é a favor da vida, ele não é a favor do pobre, ele não é a favor do negro, ele é contra tudo o que é de bom, contra o que as pessoas de bem. Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui, o canal está aberto, volte sempre, vamos trazer esses fatos, esses acontecimentos, aí vamos mostrar para o Brasil o que está acontecendo lá e quem sabe surge aí uma ideia para a gente combater esses crimes aí. Eu que agradeço, Joyce e Anderson, pelo espaço. E antes de concluir, eu gostaria de pontuar mais uma vez, lembrando, o cara que atirou, o invasor que atirou em nós na propriedade é o Ricardo, ex-secretário na Prefeitura de Prado, e o atual secretário de Assuntos Indígenas da Prefeitura de Prado também estava lá nos ameaçando e tentando nos agredir. Então, o prefeito de Prado, o governador também da esquerda, são responsáveis, pois tem um agente público, um funcionário público no meio de uma invasão, e isso é totalmente ilegal, e a gente cobra aqui que o Ministério Público e a Justiça cumpra o seu papel, que é defender as leis e a Constituição. Um abraço a todos aí, muito obrigado.
Ficou alerta aí a população baiana, veja só aí quem que está à frente desses crimes. Anderson, conto com sua participação muito obrigado, sempre. Joyce. Eu que agradeço, muito obrigado, Matheus, e obrigado a todo mundo. Gratidão a você que nos acompanha, siga aqui nossa programação de segunda a sexta no canal da Revista Oeste, a gente se vê amanhã.